Por aqui diz que o Sem Compromisso está no ar. É isso aí, meu... Sem Compromisso 2.0 no ar, o programa do empresário internacional, porque não é só brasileiro, né? Nós temos empresários fora do Brasil também. Exatamente, está feita a conexão aqui entre Porto e Franca. Um programa internacional, rapaz. Porto e Franca, a ponte aérea semanal do conhecimento. É isso aí, é isso aí. A ponte aérea do empreendedor. Isso aí, sempre trazendo informações privilegiadas do futuro. Sempre dizendo aí o que vai acontecer. É verdade, cara. Você que aí, simples mortal que está em 2019, continue vivendo 2019, mas nós que estamos em 2037, Exato. Vamos sempre trazendo informações novas para você. Exato, exatamente. Esse é o grande legal da internet aqui, né? Do 10G que a gente já tem, né? A gente consegue se comunicar com o passado, né? Então isso é muito bom. Exatamente, cara. E se teve uma coisa... Olha, se você está vendo esse vídeo em 2019, é porque nós, eu e o Diogo, já vivemos numa sociedade pós-apocalíptica. Então essa é a nossa mensagem que a gente passa para você. É verdade, já presenciamos grandes catástrofes, a vinda e ida de Messias, de alguns Messias, já convivemos com zumbis nas ruas, já convivemos com todos os governos possíveis, e aqui estamos para trazer o melhor do empreendedorismo, do comportamento e de vendas para você, empreendedor. Exato. Olha, algumas coisas que a gente pode dizer aqui do futuro. Não viva cada dia como se fosse o último, porque ainda tem mais, o mundo ele não acabou. Existe uma reconstrução pós-apocalíptica disso, mas não perca tempo, rapaz, não perca tempo. Não perca tempo com coisas que não importam. Assine esse canal. Exatamente. Coma mais açúcar, elimine o filtro solar, não precisa disso, tá? Procure usar muito plástico e canudos. A sociedade do futuro é baseada em canudos, tá? Então, quando as tartarugas aprenderam a falar, ali por 2025, você vê que elas adoravam o lance do plástico, assim, não tirem isso de nós, assim. Então, por que a gente vai fazer isso? Perdemos algumas curtidas do Greenpeace agora, nesse último comentário. Perdemos. Davi, uma coisa que se falava muito em 2019, cara, que depois o pessoal entendeu que era uma grande bobagem, porque o último episódio foi uma porcaria, foi o Game of Thrones, cara. Cara, exatamente. Olha, apesar que eles falavam disso? Exatamente. Eles ainda consideravam dragões algo mitológico, né? Algo assim, mas então, não vamos dar... É o seguinte, a gente tem informações privilegiadas do futuro, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Game of Thrones sem spoiler. Sem spoiler. Porque mal eles sabem que o Beto Carreiro já cria dragões há uns 10 anos, mais ou menos. Então, não tem novidade nenhuma dentro disso. Né? Que o Beto Carreiro, na realidade, não morreu, exatamente. Ele volta. Era tudo um grande plano dele para surgir no último episódio de Game of Thrones. Ele ali... Com o seu cavalo todo faísca. Game of Thrones se passava no parque de Beto Carreiro, é isso que vocês vão descobrir. Isso, exatamente. Então, assim, a gente está trazendo notícias quentes disso. Mas uma coisa que me chamava muita atenção nessa época, Davi, era como as pessoas... Porque, assim, eu não vi Game of Thrones. Durante todo o período, eu nunca vi Game of Thrones, nem depois que... Agora que nós já estamos no futuro, nem depois que ele acabou, né? Mas eu sei o seguinte, que foi uma decepção muito grande. Diogo, tá passando no Viva hoje em dia. Tá passando no Viva, exato. Tá passando no Viva. Depois de que rei sou eu. Às 3h30 da tarde começa. Depois já apresenta de madrugada. Mas eu ficava pensando, cara, legal. Esses dias eu vi a Emily Clark, que é uma das atrizes, ela estava na Luciana Gimenez. A Luciana Gimenez, no futuro,
ela é só a cabeça dela num aquário, né? Exato. E ela entrevista as pessoas ali dentro, assim, é um aquário que voa, assim, é tipo Jetsons, assim, sabe? Então esse é o futuro para quem não sabe. Mas aí ela estava dando uma entrevista sobre isso. O Serena Gimenez, que hoje é só o cérebro, ou seja, né, enfim, vamos entrar nesse assunto. Ok. Cara, como as pessoas tinham a mania de querer saber o final das coisas, cara. De querer, assim, ó, vamos pensar assim, tava na última temporada, naquela época. E aí, o primeiro episódio, sempre tem aquela pessoa que fala assim, ó, isso aqui eu já entendi, já liguei os pontos. Faltam 10 episódios ainda para a porcaria do negócio acabar. Não, mas eu já liguei os pontos. Se esse tal morre, esse aqui não é quem a gente está pensando que é, e já liga tudo. Por que as pessoas, Davi, não gostam da jornada? As pessoas só gostam do destino, cara. Exato, Diogo. Bem pensado isso. E para quem está chegando agora aqui no programa, só assim, se você assiste o Game of Thrones, fica tranquilo, a gente realmente não vai dar nenhum spoiler, porque nem eu nem o Diogo a gente assiste o Game of Thrones. Assim, a gente vai comentar sobre uma coisa mais comportamental mesmo. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia de quem são as famílias. Exato. Eu sei de alguns personagens assim, mas eu não sei se eles são bons ou se eles são maus. E assim, Eu não sei se é tipo um Senhor dos Anéis. cara, Eu não sei o que. Cara. e se você não assiste o Game of Thrones, fica aqui com a gente nesse vídeo, porque a gente vai explicar um pouco. Game of Thrones é o seguinte: é aquela série onde você pode ter um dragão e tomar um mocatino do Starbucks ao mesmo tempo. É isso que eu aprendi essa semana, o que é o Game of Thrones. Então, fica aqui que a gente vai discutir isso. Cara, Mas, que jogada de marketing, cara. Puta merda, hein, Davi? Cara, cara, aquilo ali não foi acidental nem a pau, cara. Não foi você acha que acidental, não, velho. brother? Que isso, Davi? Como, cara? Como? Não é possível. Não é possível que seja acidental aquilo. Não, a mulher ainda deixa na mesa do negócio. Tudo bem que, assim, eu imagino que o ambiente de filmagem e tal, mas, cara, deixou na mesa. Não é possível. Cara, Não é e possível. logo do Starbucks, né? Não é nunca o lanche da van do Valmir, né? Nunca é uma coisa assim, E né? era bom esse lanche, hein, rapaz? Puta Puta que merda. caraca, aquele sim era Ó, bom. Que podrão, cara. que podrão. Esse era o podrão. Esse era o É, podrão, de fato. Mas a primeira coisa que eu nunca entendi da Starbucks, e eu tive o ranço, a oportunidade de ter esse ranço pessoalmente, que eu sempre vi isso nos filmes. O que a gente vê nos filmes? É aquele cara americano em Nova York, né? Então trabalha meio social, ele sai atrasado de casa, nunca ninguém sai na hora assim, sai nunca. atrasado. E ele sai tão atrasado, mas aí ele vai desviando das pessoas, falando no telefone, alguma coisa que é séria, apressada, e tem Sim, algumas sim. tiradas engraçadas. Sim. E aí ele passa por alguém, por um carrinho de cachorro quente, o cara derruba uma mostarda dele, ele, oh man, e continua o caminho dele. Aí ele entra numa Starbucks, pega um puta potão de café, um copão assim, e aí ele vai para o trabalho dele. Só que o trabalho dele ainda está longe. E aí ele chega na cena do escritório. Você está acompanhando o raciocínio, né, Davi? Ele chega no Tamo junto escritório dele, nessa. aquelas várias baias, e essa pessoa ela é uma espécie de liderança, ela tem uma sala. E enquanto Claro. ela vai passando no corredor, vem a assistente dela, que ela acha um saco o assistente dela, né? Doutora, não sei o quê, senhora, precisamos disso. Agora não tomei meu café ainda. E ela, ou seja, chega na hora que ela está na sala dela, o café já está frio. Não é possível que o café ainda esteja quente. E se ela estava tão atrasada, existem cafeteiras no escritório. Por que passar na Starbucks para comprar um café? Né? Então, essa questão, para mim, já é uma coisa que sempre eu tive um pouco de ranço disso. Por que eu tive pessoalmente? Porque eu trabalhei numa empresa
que o Starbucks mais próximo daquela empresa, sem brincadeira, era em São Paulo, ou seja, Starbucks eu acho que naquela época só tinha em shopping, ou seja, se o cara fosse começar de manhã, ele não ia passar no shopping. Mas o shopping Sim. mais perto ali eram uns 20 quilômetros. E 20 quilômetros em São Paulo são 5 dias úteis praticamente para você chegar. Você tem que andar 3 luas até chegar. 3 luas para chegar lá. E o cara chegava no escritório com um copo de café da Starbucks. Por quê? Porque ele via a porra do filme que eu acabei de falar para você. A minha teoria, esse copo de café da Starbucks já estaria gelado há muito tempo. Aonde é esse estúdio? Aonde é esse estúdio? Né? Vamos pensar nisso. Tem algum Starbucks muito perto que vale a pena alguém lá comprar, levar para ela no estúdio para ela tomar naquela hora. Ela não poderia tomar esse café no intervalo entre as gravações? Então fica, cara. Essa é a minha teoria de que essa foi uma jogada de muito bem pensada de marketing. Olha, eu não me surpreenderia nada vindo de Hollywood, rapaz. Aquilo lá você acha que as coisas acontecem ao acaso, por coincidência, mas sempre tem um cheque por trás. Sempre tem uma assinatura ali, um autógrafo ali com vários zeros ali. Então, realmente, não me surpreenderia, porque ficou uma coisa que tá ali. Alguns vão ver e quando ver vai viralizar. Então, assim, existe uma visão romântica de que isso tudo pode ser simplesmente um erro de continuidade ali, mas ok, você tem um ponto, você tem um ponto nessa, de que realmente as coisas podem estar ali, porque elas têm que estar ali. Eu acredito nisso. E é justamente se servindo desse comportamento que a gente começou falando, que é o quanto que as pessoas, numa etapa final de série, elas começam a se atentar, né, nesses pequenos detalhes assim. E eu fico pensando, cara, existem muitas teorias, né, muitas coisas, todo mundo quer saber já o final das coisas. E quando a gente traz isso para o ambiente organizacional, eu vejo o empreendedor, por exemplo, falando dentro para a nossa persona agora, né? Eu sei porque eu já me peguei muito fazendo isso, assim. Quando eu estava montando a minha empresa, há algum tempo atrás, eu tinha na minha cabeça, e era um exercício que eu fazia, que era entrar nessa empresa mentalmente. Ela não existia ainda, sabe? Não existiam paredes ainda, não existia os equipamentos, os funcionários, mas eu andava por essa empresa, né? Eu andava por essa empresa e imaginava as coisas que aconteceriam lá. Os problemas que se teriam, né? A rotina, como é que seria uma venda, como é que seria o tipo de cliente que teria lá, como é que seriam os funcionários, qual seria o perfil desses funcionários e tal. E aí você acaba idealizando um negócio, né? Você idealiza uma empresa que, na sua cabeça, os problemas dessa empresa são problemas de comédia romântica, são os problemas que o Friends tem, assim, sabe? O Friends ele se dá em 3 ambientes: na cafeteria, na casa do Joey e na casa da Mônica. São 3 ambientes básicos, né? Então, todos os problemas são controlados e ninguém morre. Nada vai acontecer. Então, quando eu imaginava minha empresa, eu imaginava que os problemas seriam muito suaves, né? Seriam muito, muito tranquilos, que eu conseguiria, com muita força, muita dedicação, que todos me falavam, né? Nossa, não, você, quando vai dar tudo certo, é só você trabalhar, dia a dia, aquela coisa. E aí você se fortalece com a imagem do fim, né? Qual que é o fim? O fim é a empresa aberta, tudo funcionando, tudo bonitinho. Uhum. Mas aí, cara, a cada dia que para chegar nesse fim teve que ter a jornada, né? Exatamente. E essa jornada totalmente diferente do que eu imaginava. Essa jornada, ela até teve um fim, levou a um fim talvez até semelhante do que eu imaginei. Mas
eu pude curtir cada momento, eu pude curtir curtir não, ninguém curte comprando material de construção, mas eu presenciei a compra de cada tijolo, de cada tinta, eu presenciei a compra de cada equipamento. Isso é muito, muito legal. Eu contratei cada pessoa, eu entendi cada pessoa, eu tive várias opções de pessoas, nenhuma parecia com o que eu imaginava. Ou seja, me envolvi com pessoas que se aproximaram do negócio durante essa construção, tinham interesses que não eram tão legais, outras pessoas que queriam ajudar. Ou seja, é um risco muito grande, cara, de se eu tivesse mantido a fixação naquele ideal, né, naquele fim, o risco de eu me frustrar ia ser muito grande, cara. Então, eu achei muito bom, mas essa é a minha visão. Eu achei muito bom ter envolvido dia a dia e montar um novo fim, sabe, para a coisa, um novo final, uma nova imagem final, né? Isso não tem nada a ver com Game of Thrones, ou tem? A gente está viajando, Davi? O que você acha? Eu acho que a viagem, o acúmulo de milhas faz parte aqui do sem compromisso, né? Exatamente. Agora, o que eu acho legal que a gente pode tirar dessa história aí que você está contando, que é o seguinte, existe uma ansiedade pelo fim, né? Existe essa coisa do como vai ser o fim. Seja no empreendedor de querer abrir logo o negócio, ou seja nesse telespectador do Game of Thrones, que o que você falou, é esse cara chato do primeiro, já sei de tudo, já sei de tudo que vai acontecer, tá ligado? Esse aqui... Escreve, anota aí. Anota que o dragão pega aqui, os Berdinazzi briga com os Mezenga e tá tudo certo no fim, tá? Então, cara, é isso. Agora, isso daí, Diogo, isso é uma coisa que me surpreende, sabe, no Game of Thrones, que é o seguinte, é a predisposição que as pessoas têm em passar por ansiedades, cara, porque isso é uma ansiedade. Você querer saber como é que o negócio termina, e assim, e a entrega do conteúdo do Game of Thrones, assim, para ninguém odiar a gente. Eu não assisto Game of Thrones porque eu acho que é chato, assim, não. Eu nunca assisti, eu nem sei dizer se é chato ou se é legal. Eu não assisto. Deve ser muito legal. Minha esposa assiste, ela me enche o saco para assistir, cara. Eu até acredito que ia ser muito legal. Só que eu fico pensando assim, cara, olha o tempo que eu vou ter que ter para pegar toda a temporada e chegar até agora, cara. Nossa Senhora. E eu vou te falar, eu não assisto porque eu acho que não é um tipo de ansiedade que eu queira colocar na minha vida. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tá, assim, é uma coisa que cada cara toda hora tem nomes. Eu não tenho muita paciência para essas coisas de nomes, cara, sabe? Sim, muitos personagens, sim, muitas cidades, muitos reinos, essas coisas muito RPG, assim. Cara, a gente cresceu no fim dos anos 90, porra. O que você tá falando era Friends, cara. A gente tinha que decorar a Mônica, Rachel, Ross, e o negócio passava ali na cafeteria, na casa dele, acabou. Não tinha isso. Era simples. A jogada era simples, brother. Seinfeld, só tinha que decorar o Seinfeld. Acabou a história. É isso. Pronto, tu ria do negócio ou não. E era mais confortável assistir esses programas porque você não tinha que assistir numa ordem cronológica. Sim, cara, sim. Se a Sony ou se a Warner botava a porra da legenda certa, já era legal pra caramba, assim. Então, cara, não tinha muito o que se esperar daquilo. Aí começa, cara, a Senhor dos Anéis, Harry Potter, e puta, muita confusão, muitos objetivos, muita coisa. Meu irmão, puta, cara, já não era mais a minha linha. Eu sou nessa linha, assim, mais Friends, tudo. Mas o que incomodava o Friends? Era que você tinha que assistir um episódio por semana. Por mais que às vezes era difícil acompanhar o capítulo 1, depois o 2, depois o 3, né, a ordem cronológica, mas, pô, assistir um episódio por semana também era chato pra caramba. Eu achei a Netflix, cara, a invenção do século. Então, é o seguinte, porra, cara, você, aí você tem que assinar lá, acho que no Brasil é o HBO Go, né, alguma coisa assim. Você tem que assinar, Go. Não recomendo em falar nisso. Tá travando pra caramba, eu ouvi dizer. Tá.
enfim, você tem que assinar o negócio, mas acho que também dá para assistir pela TNT, alguma coisa dessa, em algum outro canal. Bom, mas você tem que ver um episódio por semana. Cara, ver um episódio por semana é muitos anos 90, cara. É uma coisa muito atrasada. Diogo, eu não sei mesmo, eu vou te perguntar. Quando você assiste, eu acho que você também não assiste, mas talvez você saiba dessa resposta. Quando você assiste um episódio de Game of Thrones, tem intervalo ou não? Não. No HBO Go, não. Eu não sei como é que é. Eu acho que nem no HBO da TV por assinatura deve ter. Eu acho que não. Eu acho que não. Melhor. Eu Não acho que metem não tem, não. Não, porque só faltava essa. O cara meteu uma lavadora Casas Bahia em 12 vezes, puta, no meio do episódio. Aí ficaria mais anos 90 ainda. Mas a questão, cara, de você ter que esperar, puta, eu gosto muito dessa história o seguinte, ó, eu vi uma série maravilhosa, aí você dedica um dia da tua vida ali, puta, assistir a temporada inteira, dia seguinte você não tá nem mais pensando nisso. Isso é interessante. Aí eu sei que muita gente tem um contraponto quando eu falo que eu não assisto por causa dessa história da ansiedade, você tem que esperar. As pessoas falam assim, não, mas, cara, tem ansiedade do futebol. Eu gosto de futebol, eu assisto futebol. A gente passou por uma semana de, cara, o Tottenham se classificando ontem, o Liverpool, pô, numa virada histórica contra o Barcelona, a gente teve rodada de Libertadores ontem, e as pessoas falam, cara, mas você sabe lidar com essa ansiedade do futebol, que é uma coisa real, como é que você não sabe lidar com a ficção do Game of Thrones? Cara, o futebol, para mim, primeiro que ele é uma ficção, ele não faz parte do mundo, não vamos debater sério sobre futebol. Sim. Então, ele é uma ficção. E outra, goste ou não, tudo vai se resolver em 90 minutos. Porra, cara, que sensacional, cara, tá ligado? Ah, não é 90 minutos, então, cara, bate um pênalti aí e decide. Então, isso eu acho muito legal. Então, assim, Você não vai para casa sem saber o que vai acontecer, né? Talvez até tenha o próximo jogo, mas aquele momento já tá resolvido. O próximo jogo é uma outra temporada, assim, é uma outra história, assim, mas aquele jogo ele vai se definir, assim, não vai, cara, é ali, e ainda mais numa competição mata-mata, não tem nem empate, né? Porque o cara vai, disputa pênalti, faz algum, enfim. Isso é interessante. Agora, as pessoas elas abraçam esse lance da ansiedade e, Diogo, a galera sofre mesmo, cara. Se você mandar um spoiler ali para ela, acaba uma amizade, brother. Isso não é sadio, isso não é sadio, isso não é legal. As pessoas quererem o seguinte, eu vou ler um jornal, mas eu não posso ler essa parte, porque essa parte pode ter um spoiler, e aí o cara ele não se sente bem em entrar no próprio Facebook dele, ou Instagram, porque ele sabe que ali pode ter um spoiler. A vida dele, ele tem que começar... Com quem que eu vou conversar? A Priscila está num grupo de Game of Thrones, tem grupos disso, né, de WhatsApp e tal, e ela está num grupo. Aí passou o episódio do domingo, não sei se foi segunda ou se foi terça, ela postou um negócio lá, uma teoria, mais uma das teorias, né, de final. E aí um cara ficou bravo com ela, falou, ó, você não pode postar isso agora não, porque a fulana de tal ainda não viu o episódio. Meu Deus do céu, cara. Aqueles gordinhos com uma baby look, assim, do Game of Thrones, né? Você não pode postar nada agora, a menina lá ainda não viu. Puta, cara. E aí eu fico pensando nisso, cara. E essa questão da ansiedade, né? E essa ansiedade, cara, vamos pensar assim, o empreendedor, ele sofre muita influência, e a gente já falou disso aqui em algum vídeo, né? Do quanto que o cara vê de história de sucesso, né, de empresários, assim, né? Ele vê a parte, ele só vê a parte que está acima do iceberg, né? Ele vê assim, o cara começou do zero, vendeu água, e aí vendeu água, ele prosperou, e hoje o cara é a Minalba, sei lá, o cara é Sim. sabe? Parece muito fácil, né? Parece bonito de ver uma história como essa, né? É bonito você ver, às vezes, ler uma biografia de um cara legal, um cara que começou bem, começou do zero, tal. E o cara cria muitas expectativas, né? E ele gera uma ansiedade dentro disso, assim.
que é essa ansiedade, né? A ansiedade é o excesso de futuro, né? Você ficar pensando muito como é que vai ser e tudo. Então, é legal o cara ter boas referências, mas o cara precisa entender que aquilo que aconteceu com o outro empresário que ele está lendo não é uma coisa que vai acontecer com ele, né? Vai acontecer diferente com ele, porque ele é uma pessoa diferente, ele tem uma bagagem diferente, conhecimentos diferentes, oportunidades diferentes, é um ambiente totalmente diferente, né? Então, essa ansiedade, né, querer pesquisar muito sobre sucessos das pessoas pode gerar um pouco disso. Eu pesquisaria, cara, também um pouco sobre fracassos, sabe? Sobre pessoas que não deram certo. Por que elas fizeram que elas não deram certo, né? E eu vou te falar o seguinte: viver cada uma dessas etapas, cada um dos episódios da tua carreira empreendedora, para que a tua história, você monte a tua linha de raciocínio, né? Você vai receber muito spoiler do entorno, muita gente da tua família dizendo que o teu negócio vai acontecer isso com ele, que você deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo. Mas quem está vivendo no dia a dia ali é você, né, cara? Então, eu acho legal a gente fazer essa comparação aí. Cara, essa ansiedade pelo futuro, né, esse excesso de futuro. Cara, você comprar o final da história dos outros é a pior ilusão que você pode comprar. Porque, cara, ok, o Starbucks, você quer estudar a história do Starbucks, já deu certo, brother, já deu certo. Aí você tá naquilo, aí você se inspira, só que, cara, é tanto tombo que você vai tomar no meio do caminho só que a história que você comprou era uma história de sucesso, né? E aí, esse sucesso não chega nunca? Quantos tombos eu vou ter que eu vou ter que tomar para eu ter sucesso? Então, é o seguinte, isso é uma coisa que às vezes tem muito, por exemplo, autobiografia, né? Autobiografia, às vezes o cara ele conta ali uma história ruim, mas ele já vende ele vende o sucesso, né? O que você compra é o sucesso. Mas assim, o sucesso ele é bom para inspirar, mas para aprender, cara, você tem que entender como é que foi a jornada. Tem um filme muito legal, cara, de empreendedorismo, assim, que eu indico, que é o do Walt Disney. Puta, cara, agora eu não vou me lembrar qual é o nome do filme. Eu acho que é o Walt antes de Disney. Alguma coisa. Cara, tava no Netflix, eu já vi esse filme já. Cara, o filme, ó, vou dar um spoiler. É o seguinte: tem 2 horas, mas não é spoiler, não. Tem 2 horas de filme. 1h59, o cara se ferra. Então é isso, brother, é isso. Você vê o seguinte, hoje você fala, nossa, dizem que negócio legal, que negócio bacana pra caramba. Mas e as porradas que o cara levou, sabe? Então, esse excesso, essa coisa de querer viver o futuro, essa coisa da gente querer abrir logo a loja, aquela coisa da gente... Sabe quantos aprendizados tem que não era você abrindo logo a loja, era você contratando tua equipe, era você alugando o lugar e negociando aquilo. Às vezes a gente quer passar muito rápido por esse processo e a gente não tem tempo para... Não, eu não posso demorar muito para recrutar o meu time, eu não posso demorar muito para escolher um lugar para abrir a loja, eu não posso demorar muito para comprar um domínio do meu... Cara, não, você deve intensificar esses momentos, porque no fim, cara, é isso que vai fazer a diferença. Que a gente pode entrar no clichêzão, né? Que não é a velocidade que você chega lá, mas realmente o teu caminho, isso que importa. Né, o passo. Cara, no fim a gente pode ficar falando, puta, que clichê, mas, brother, é isso. Se você também não aceitar que você precisa entregar intensidade, a gente quer correr tudo rápido. Não, vou fazer tudo rápido, porque lá na frente vai ser melhor. Irmão, lá na frente não vai ser melhor. O que você tem é hoje. O que tem para o dia? Irmão, é hoje. Lá na frente, tudo que você tem é um mapa de como vai ser, uma projeção. Mas, cara, o que você tem na tua frente é o território. O território, ele é diferente do mapa. Você diz, nossa, eu tenho que chegar do lado do A para o B, só que, entre o A para o B tem uma montanha, brother, não é uma linha reta. Tem que desviar, você tem que fazer um túnel, você tem que fazer uma porrada de coisa, e aí tu vai entrar em depressão, que você não vendeu, que você não achou teu cliente, que você não... Você pode, agora, ou você vai entender o seguinte, não, isso faz parte da minha jornada, eu preciso aprender, eu preciso me especializar, eu preciso ouvir, eu preciso conversar, eu preciso trocar ideia, eu preciso entender que isso faz parte do processo, porque o Starbucks ele só é o Starbucks porque
eles souberam fazer isso muito bem. Eles não pularam esse processo. O Disney só é o Disney porque ele, meu irmão, viveu essas porradas e, de alguma forma, o cara falou, não, mas eu tenho que ter meu tempo aqui também para desenhar, para ser produtivo, para ser criativo, e nada disso impediu com que ele entregasse resultado. Muito pelo contrário, tudo foi um processo de construção. Então, cara, o que a gente está falando sobre ansiedade, né? Cara, esse negócio da ansiedade é isso. Acho que esse é o melhor remédio contra a ansiedade, é viver muito intensamente o presente, cara. E eu falo isso para você e falo para mim também, porque às vezes a gente se esquece e derrapa, cara. Viva a porra do presente intensamente, porque no final todo mundo vai morrer no Game of Thrones. Essa é a verdade. Nós estamos aqui no futuro, né? Essa é a verdade. Todos morrem. Todos. Exato, todos. Mas o Beto Carreiro estava vivo. O Beto Carreiro estava vivo. Seu cavalo, ele aparece Faísca. No último. No Faísca, ele aparece no Faísca. Aparece também o Pica-Pau com pé de pano. Aparece também no último episódio. E tudo estará o último episódio do Game of Thrones, ele é o capítulo que ninguém viu do Caverna do Dragão. Exatamente. Vai ter uma coisa das séries se juntando, rapaz. Você, acompanha esse negócio aí, hein? E o mestre dos magos é o Leandro Hassum, que conseguiu uma ponta aí. Ele conseguiu uma pontinha, agora que emagreceu, ele conseguiu uma pontinha nisso. É o núcleo do humor da Globo, participa lá, o Adnet, esse pessoal. Eles compraram os direitos. Cara, mas legal, Davi, gostei, cara. E quando a gente. Não há nada errado em sentir, eu acho que isso é importante a gente falar. Não se sinta mal por ser ansioso, né? E não se sinta mal por ter culpa, né? A culpa também é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro e a culpa é excesso de passado, né? Então, isso faz parte do processo que todo empreendedor tem de lamber as suas próprias feridas, né? De ter aquele momento, tal, putz, será, né? Será que eu fiz a escolha certa? O que será de mim, né? O que será do meu futuro? Mas para pensar nisso, você é um empreendedor que vê o Game of Thrones, né? Como é que é o seu comportamento hoje em relação a isso, né? Uma coisa que eu reparo, cara, as pessoas não aceitam destinos, não aceitam um final ou uma condução de um episódio diferente do que elas imaginavam, assim, né? É verdade. Eu vejo pessoas que estão muito putas com o rumo que a coisa está tomando, porque não é o que elas esperavam. Claro, né, o negócio é feito por uma audiência e tudo mais. Mas a gente tem dificuldade em aceitar as coisas como elas são, né? Isso também é uma forma de gerar ansiedade para a gente, né? De repente, cara, se isso te frustra, se isso te deixa mal, né? É porque talvez você tenha colocado muita expectativa nisso. Afinal de contas, foi uma série bem produzida, ficou muito tempo, muitos anos, né, para até chegar onde está. Então você quer um final honroso e glorioso. Só que esse final honroso e glorioso, ele passou pela cabeça de pessoas que te geraram essa expectativa, né? Então, nós não ganhamos nada dos produtores de Game of Thrones para falar isso. Mas entenda que nem sempre o final ou os rumos, eles fazem parte da tua expectativa, né? Quanto menos expectativa você tiver, cara, menos frustração você vai ter. Quando você for entrar nesse teu caminho de empreender, e eu te digo isso como alguém que se frustrou muito, quebrou, inclusive, né? Perdeu a própria empresa e tal. Se você entrar de coração aberto, sem grandes expectativas, mas com o compromisso diário de fazer um negócio legal, de tentar, de se dedicar mesmo àquilo, sabe? Você não vai se frustrar, né? Você vai viver do dia a dia, cara. O que o Davi falou, é clichê, mas é verdade, né? Você vai vivendo do dia a dia. E de alguma forma essas séries, elas estão com uma abordagem mais realista, do tipo que as coisas no final não são tão assim como a gente quer, né?
a gente se acostumou muito com finais de novela da Globo, onde o vilão morria, a mocinha acabava grávida com o grande amor da vida dela, e, sabe, todo mundo tava bem, e era isso, e acabou o episódio. E valia para todo mundo. Agora, Sim. você vê que às vezes nesse Game of Thrones, o que eu escuto muito falar, puta, cara, aquele personagem morreu, ele não podia morrer. Aí você vê nos Vingadores também, teve o filme lá, eu não vi o último nem o penúltimo. Cara, é impressionante a nossa capacidade de falar coisas que a gente não viu, né, bro? Não vi. Você viu, não viu Vingadores também? Eu também não vi. Cara, mas teve um Vingadores, eu acho que foi o penúltimo, que todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E eu tava conversando com meu sobrinho e, sabe, é meio ok para eles essa história de não acabou bem. Aí eu acho que no próximo filme eles ressuscitam, sei lá, o negócio ganha uma esperança aí de novo. Mas agora tem uma abordagem mais de que, olha, as coisas não estão tão assim como era antigamente, né? A gente não vai escrever mais para as coisas acabarem tão bonitinhas assim. Isso é interessante também, cara. Acho que começa a preparar a galera mais para tomar porrada, né? Até porque nem sempre, aliás, na vida real as coisas não são assim, né, cara? As histórias elas não são tão mágicas, né? Como se pinta, né? O vilão ele se dá bem, né? Às vezes o vilão ele sem entrar no aspecto justiça divina né, ou sei lá, cada um se sabe, ferra. Aí ele se ferra, né? Ninguém sabe onde o calo do outro aperta, né? Então, mas essa magia, cara, não, é muito difícil, né? Você manter. E eu acho que é interessante você saber que não vai ter um super-herói que vai te ajudar, né? Você vai ter que vencer o monstro sozinho, né? Não vai, os vilões assim eles não são tão evidentes, né? Tipo, o cara do teu lado, o teu fornecedor, ele não vai fazer um do teu lado, ele vai fazer um reajuste e não vai te falar, assim, o que vai. É assim que ele vai te ferrar, é isso. Então o teu funcionário da mesma forma, né? Ele não vai fazer essa assim. Então, cara, eu acho justo. Legal, Davi. Ficamos em Game of Thrones. Eu vou te dar uma sugestão aqui para a gente ter algum quadro, alguma coisa para a gente falar, tipo, assuntos pelos quais a gente não viu. Assim, a gente comentar algumas coisas que estão acontecendo, mas que a gente simplesmente, sei lá, não viu. Então, no próximo programa, não perca a reforma da Previdência. Tudo que você não sabe e também não vai saber aqui no Sem Compromisso. Mas pegar alguma coisa tipo Game of Thrones, realmente, que a gente não sabe a mínima do que está acontecendo e comentar alguma coisa realmente que a gente não tenha opinião formada. Porque eu vou te falar uma coisa, Diogo, a internet está cheia de convicções, cara. As pessoas têm muitas convicções. O direito odeia o esquerdo odeia o direita, o canhoto o destro o canhoto, e, cara, e ninguém quer dialogar, todo mundo quer fazer o seu monólogo, aí todo mundo pega a sua parte do monólogo, faz um meme como se tivesse vencido o debate. Então é o seguinte, se a gente entrar... um debate que não aconteceu, né? Porque teve dois diálogos ao invés de um monólogo. Doentia dele. Isso. Exatamente. Então, se a gente conversar com coisas sobre o Game of Thrones que a gente não tem convicção nenhuma, porque a gente não sabe que porra é essa, assim... Então a gente pode jogar uma luz aí nesse assunto bem interessante. Eu sei que eu sou ansioso pra caramba, eu sei que eu já fui atrás de ter minha empresa, eu sei que ela não deu certo, embora muitas coisas nela tenham dado certo. Então essa é a convicção que eu tenho. Mas é a minha, né, cara? Então, legal. Vamos começar a falar de temas que a gente não conhece. Eu não sei o que aconteceu em Game of Thrones, apesar de estar no futuro, né, mas dizem que o último episódio foi uma lástima, apesar do Beto Carreiro ter salvado aí a princesa. Deve ter alguma princesa no Game of Thrones. É tanto o reino que tem princesa pra caramba. Olha, eu soube que
eu soube que o fim do Game of Thrones só fez sentido pro brasileiro, assim, porque o americano viu o Beto Carreiro e não entendeu nada daquilo. Mas então, se você é brasileiro, assiste aí, cara. Uma hora ele aparece aí. É isso. Que o Beto Carreiro, o estereótipo dele é meio que do Marty McFly quando ele foi pro passado, né? Onde tinha vários cowboys de verdade. O Beto Carreiro, ele era o Marty McFly era um cowboy vestido assim com aquelas camisas com franja, uma botinha branquinha e tal, né? Ele era o Calvin Klein, tá lembrado? Que ele dizia o Calvin Klein, exatamente. Então o Beto Carreiro não é exatamente o estereótipo do cowboy americano, né? Mas enfim, foi Diogo, uma. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Olha só. A Caverna do Dragão não era num parque de diversão que eles atravessavam lá para outra. Que parque de diversões é esse que nós estamos falando? Ah! Exatamente, rapaz. Exatamente. Rapaz, tudo tinha um mágico na Caverna do Dragão. Tinha um mágico na Caverna do Dragão. O que anda pelo parque do Beto Carreiro, se não são alguns mágicos, não tem alguns shows de mágica, né? Então a gente pensar nisso. Uma moça com arco e flecha, ou um rapaz com arco e flecha. Também mágico... tem arco e flecha lá também. Também tem. Cara, o parque do Beto Carreiro existe ainda? Existe, opa. Ele se chama tipo Espólio de Beto Carreiro. Que coisa escrota. Briga judicial entre filhos de Beto Carreiro. É a terceira vara trabalhista contra espólio de Beto. Que coisa. Nossa senhora. O Faísca hoje, o Faísca, não, eu acho que tá bem sucedido o Beto Carreiro aí, né, cara? Eles são, acho que já tem deve ter o público deles e tal. Faz muitos e muitos anos que eu não vou para Beto Carreiro. Tinha curiosidade. Você já foi? Você já foi no Beto Carreiro? Já foi. Patrocínio sem compromisso 2.0. A gente aceita permuta. Se a gente vai para lá para passar o final de semana, Balneário Camboriú lá e... É isso. A gente foi lá já. Há muitos anos atrás. Bom, enfim, notícias do futuro para você. É isso aí. Então, deu aí um programa de 42 minutos por aí. Se você gostou, assine o canal, galera. É importante aí assinar o canal. Eu sei que esse negócio dos likes do Instagram, eles vão sumir, mas é no Instagram, cara. Aqui no YouTube continua contando. Então, aqui a gente é famigerado ainda. Então, dá teu like, avisa para as pessoas aí que o canal existe, compartilha. E tragam assuntos aí. O que vocês querem aí que a gente fale? A gente vai pensar se a gente vai falar ou não é nenhuma garantia. Mas, Diogo, vamos pensar. Se a gente conhecer o assunto, a gente não vai falar. Isso é a verdade. A gente não tem que fazer a menor ideia do que a gente está falando. Essa é a verdade. Para mim é mais fácil. Como eu moro fora, tem muito assunto que não chega aqui tão rápido assim. Mas, cara, vamos pensar nisso. Assuntos que a gente não domina, falar sem convicção nenhuma, e é isso. Beleza. Inclusive, eu mudar o nome do programa de Sem Compromisso para Sem Convicções. Pode ser também. Exatamente. Então, legal, Diogo. Pô, tamo junto. Você que acompanhou a gente até agora, valeu aí a força, tamo junto também. Valeu, galera. Falou. Falou.